Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco da Gama, que me acompanha de norte a sul do Brasil e a todos espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Vamos gravar aqui o pré-jogo envolvendo Vasco da Gama e Goiás. Peço encarecidamente para todos vocês me acompanharem até o final neste vídeo. Vamos falar aqui sobre estatísticas, histórico, jogos emblemáticos envolvendo Vasco e Goiás. Vamos traçar aqui o prognóstico para a partida de hoje e vamos falar sobre a atualidade das duas equipes. Meus amigos, Vasco da Gama e Goiás se enfrentam hoje às 19h30 lá no estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário, jogo referente à 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Goiás se enfrentaram ao longo da história 42 vezes. O Vasco da Gama leva amplo domínio neste confronto direto. Até aqui foram 19 vitórias do Vasco da Gama, 11 derrotas e 12 empates. Jogando no estado do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama leva plena vantagem. O aproveitamento do Vasco aqui no Rio de Janeiro é de 63%. O Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro fez 19 jogos contra o Goiás, vencemos 12, empatamos 5 e perdemos 2 partidas. Vamos lembrar que o Goiás ficou de 1976 a 1992 sem vencer o Vasco da Gama. 16 anos de jejum. Ao decorrer deste tempo foram 9 jogos e a gente espera que a inscrita hoje seja mantida. Jogos emblemáticos envolvendo Vasco da Gama e Goiás. Podemos citar aqui 2 jogos que entraram para a memória dos torcedores do Vasco da Gama, principalmente os mais antigos. Em 1989, o nosso time, que foi bicampeão brasileiro, lá no Morumbi com o gol do Sorato, a gente fez uma partida no Campeonato Brasileiro daquele ano contra a equipe goiana e vencemos por 4-1. O Vasco da Gama venceu com gols de Célio Silva, Bismarck, Mazinho e Bebeto. Descontaria para a equipe do Goiás o Túlio Maravilha, aquele mesmo que jogou pelo Botafogo. Este jogo aí foi muito emblemático porque o Vasco, ao vencer o Goiás, somou a sua 6ª vitória consecutiva naquele campeonato brasileiro. E o final da história, nós sabemos como que foi. Vasco bicampeão brasileiro. Vasco tinha um timaço. Em 2003, aconteceu uma partida monumental no estádio de São Januário, envolvendo Vasco da Gama e Goiás. A partida acabou 6-4. Isto mesmo, choveu neste dia aqui no Rio de Janeiro. O Marcelinho Carioca acabou com aquele jogo. Marcelinho fez 2 golaços de falta. Um gol do Marcelinho de falta muito marcante, porque ele bateu a cobrança de falta com paradinha, fez um golaço. E o Goiás amargaria a 7ª derrota aí consecutiva frente ao Vasco da Gama. Então o Vasco tem um retrospecto muito positivo aí contra a equipe goiana. Com relação à atualidade das duas equipes, este jogo de hoje é um jogo de 6 pontos. Vasco da Gama vem de um empate contra o Flamengo, 4-4. O Vasco neste campeonato brasileiro tem 11 vitórias, 10 empates, 12 derrotas. O Vasco melhorou muito o seu ataque nos últimos 2 jogos, fez 7 gols.
Isso é importantíssimo. Antes desses dois jogos, o Vasco tinha 28 gols. O Vasco agora tem 32 gols. Então o Vasco cresceu muito ofensivamente, principalmente nas duas últimas partidas contra CSA e o Flamengo. O Vasco terá alguns desfalques, como Castan e como Iago Pikachu. Para o lugar do Pikachu entrará o Raul Cáceres e para o lugar do Castan, já dei minha opinião aqui sobre essa lesão do Castan, entrará o Ricardo Graça, ou melhor, vai permanecer na equipe uma vez que já vinha jogando como titular. A equipe do Goiás está ali logo atrás do Vasco da Gama, na 11ª colocação. O Goiás, que tem um jogo a menos do que o Vasco da Gama, uma vez que o jogo da 34ª rodada foi antecipado. Então o Goiás nesse Campeonato Brasileiro tem 12 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. A defesa do Goiás é muito frágil, eu tenho dito isto aqui. O Goiás tomou 50 gols neste Campeonato Brasileiro, fez 33 gols neste Campeonato Brasileiro, uma média de 1 gol por partida. Todavia, o Goiás toma bastante gol. E prova disso é que o Goiás vem muito abalado para o Rio de Janeiro após perder para o Santos lá no Serra Dourada, jogando em casa, jogo que terminou 3-0. E o Goiás não vai poder contar com o seu principal jogador, que é o Michel. Então, o Vasco tem de tudo aí para poder fazer uma partida tranquila, empurrado pelo seu torcedor. A gente faz um apelo aqui para os torcedores do Vasco da Gama. Os que forem a São Januário, eu estarei lá. Meus amigos, vamos torcer sem jogar objetos em campo. Sei que 99,9% dos torcedores do Vasco são famílias, mas sempre tem um vagabundo infiltrado no meio de gente de bem. Então a gente faz esse apelo. O Vasco hoje, se jogar como o Vasco, impondo respeito dentro de casa, a gente vence essa partida tranquilamente. Só fazendo uma ressalva mais uma vez para o que tangencia a arbitragem. Senhor Paulo Roberto Alves Júnior, da Federação do Paraná. A gente vai cobrar uma arbitragem digna e justa. Não queremos benefício nenhum em prol do Vasco da Gama, mas é exigência que não sejamos prejudicados pelo senhor e por esse árbitro de vídeo aí. Sempre é bom ressaltar isso, porque o Vasco da Gama vem sido roubado periodicamente neste Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, esse foi o pré-jogo envolvendo Vasco da Gama e Goiás. Vou a São Januário. Assim que eu chegar em casa, eu coloco o pós-jogo para vocês. Dependendo de como a internet esteja, eu gravo até lá de São Januário mesmo. Amigos, incondicionalmente, mesmo pensando diferente, peço a vocês, apoiem o Vasco da Gama. O Vasco da Gama precisa de você, torcedor vascaíno, de você, torcedora vascaína, apoiando incondicionalmente. Vasco neles, estamos juntos. Rumo, no mínimo, à Copa Sul-Americana. Valeu, galera.